Mas vamos lá. Quero dar continuidade aí com vocês, falando de enraizando as verdades no coração. Eu voltei alguns slides que nós encerramos a semana passada falando sobre esse tópico, e eu voltei novamente esses slides para olhar essa expressão aí de Isaac, né, que ele orou insistentemente porque a esposa dele, Rebeca, era estéril. Qual é o nosso tema aqui? É enraizando as verdades, como nós enraizamos verdades já ouvidas, mas não vividas, que é o que a igreja está enfrentando, gente. Nunca se ouviu, vou dizer para vocês, na história da igreja, não é? Nunca houve um tempo, e certamente vai aumentar esse tempo, onde a palavra foi tão falada. Todos os canais, você hoje liga o rádio, tem dezenas de rádios gospels lá, que estão pregando o evangelho. Você vai no YouTube, centenas de milhares de canais do YouTube pregando o evangelho, em tudo quanto é lugar. Hoje os outdoors, hoje você pega um canal que não falava de Jesus, não tinha lá Globo, tá com um espetáculo sobre Jesus, com um crente com um canal e com um monte de coisa. Então, nunca se ouviu falar tanto da Bíblia, e versos bíblicos e passagens bíblicas. Então, a dificuldade das pessoas hoje não é saber o que é certo, é viver o que é certo. Não é saber, não é a informação, é a conformação. A dificuldade hoje é a conformação e não a informação. Estamos cheios de informação. Hoje nós temos crianças, hoje com 2, 3 anos de idade, repetindo Bíblia. Repetindo Bíblia, pregando o evangelho, falando da palavra de Deus. Mas não é esse problema nosso. Nosso problema é conformação, não é informação. Nós temos muitas informações, muita coisa. Conteúdo, estamos cheios, não é? De conteúdos bíblicos, informações bíblicas. Eu sei o que é certo, e falei aqui a semana passada, que você pega, e não é somente porque é por meio bíblico. Nós temos alguns padrões humanos criados, estabelecidos por Deus, que está lá no DNA, escondido no seu e no meu DNA, mesmo estava escondido no meu e no seu DNA, mesmo antes de nos convertermos. Padrões morais que não foram destruídos com a corrupção, com o pecado. Padrões morais, princípios que ficaram lá. São os princípios que serão usados para julgar alguém que não receber Jesus. A Bíblia diz que mesmo aqueles que vivem sem lei, tem uma lei no seu interior, tem uma lei no seu coração. Foram padrões que Deus colocou e deixou lá dentro, que não podem ser mexidos, como dizia sei lá, teve um candidato aí que eu ouvi ele usando essa palavra, o imexível, né? Padrões que são imexíveis, não são mudados, estão lá dentro, gente, em corações de pessoas. Eu vi um tempo atrás um pastor, não me recordo o nome dele agora, mas ele falando sobre um psicopata americano que estava sendo julgado, e ele matou muitas pessoas, uma das jovens que ele matou, os pais foram lá no dia do julgamento, e no momento, todo mundo lá praguejando e amaldiçoando ele, falando um monte de coisas contra ele, e ele lá parecia que ninguém estava falando nada, o cara estava pleno, tranquilão, porque ele não sentia. Não é? Uma das áreas da psicopatia é exatamente isso, quebrar, tira todo o emocional da pessoa, então a pessoa não tem qualquer sentimento de dó, de pena, de piedade, nada disso se manifesta. Mas um dos pais de uma menina que ele matou, foi lá e falou para ele: eu sei que você matou a minha filha, que está doendo demais, de verdade, mas eu vim aqui não para te condenar, eu vim aqui para te perdoar. Eu quero dizer que eu te perdoo. Você está perdoado. E aquele pai foi tão honesto, tão sincero, que quando ele virou as costas, as lágrimas correram dos olhos daquele cara. Aquele cara que não tinha qualquer sentimento, que tinha matado dezenas de pessoas, estava sendo julgado ali, e ele estava pouco se lixando, quando houve uma manifestação real de Deus, aquele cara foi quebrado no meio, foi quebrantado. Mas onde é que estava esse quebrantamento? Lá atrás, numa base da humanidade. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e tem coisas de Deus que ninguém pode mexer, gente. Não importa quanta força Satanás tenha, não importa quanta força o pecado tem, está lá dentro. Então são padrões, sabe, morais, espirituais, que não foram mexidos. E que o que eu preciso agora é de uma ativação dessas verdades dentro de mim. Agora você imagine, a Bíblia diz em Jó 41, lá sobre o Leviatã. Quem já ouviu falar de o Leviatã?
Quem já ouviu falar, diga amém. Então, o Leviatã é aquele, fala lá do lagarto, que é tipo, como se fosse um dinossauro, né, pela descrição do bicho. Diz que a lança bate nele e quebra. E as pessoas dizem muito, né, na presença de Deus até a tristeza faz o quê? Na presença de quem? Não é na presença de Deus. Porque na presença de Deus não tem tristeza. Vou repetir, na presença de Deus não tem tristeza. O Gui repetiu aqui 855 vezes, não é? O Salmo 16, 11. O que é que tem na presença de Deus? Tem o quê? E na destra dele? Acabou, é isso. Lá é na presença do Leviatã. A tristeza salta de alegria na presença do Leviatã. Na presença de Deus não tem tristeza. Diga graças a Deus por isso. É muito importante nós entendermos isso. Não tem tristeza na presença de Deus. Então o que é que nós precisamos? Enraizamento das verdades para que elas produzam o efeito para o qual elas foram enviadas, para nos transformar, trazer o reino dos céus para a terra, trazer a manifestação do céu na terra. A oração do Pai Nosso, que aparentemente é uma oração muito simples, de seja feita a tua vontade aqui na terra como ela no céu. Deus quer fazer isso, gente. Deus quer fazer isso, Ele quer que a igreja tire os pés do chão, Ele quer que a igreja saia do chão e vá para o lugar dela, para o lugar, está sentada à direita de Deus em Cristo Jesus. Ele quer que a igreja viva isso de verdade. Quer que a igreja entenda propósito, entenda. Por que você acha que Isaac orou insistentemente? O pai dele, Abraão, porque o evangelho não era passado por escrita, eu não tinha que tentar entender, alguém me contava como era. Era passado de boca a boca. Abraão disse, olha, Deus me chamou e disse assim, assim, em mim, na minha vida, através da minha vida, serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele vai multiplicar a minha descendência. E aí chega Isaac. Isaac é o segundo filho. Há um problema entre Isaac e Ismael, os dois filhos de Abraão, não é? Há um problema. Sara exige que Abraão manda embora Ismael, porque não vai haver aliança. Você acha que Isaac não sabia disso na sua maturidade? Claro que sabia. Que a mãe contou. Deus disse que é através de você, filho. Você é o filho da aliança. Por isso que Ismael foi embora. Porque ele questionou isso, gente. É que a gente, às vezes, não para dar uma refletida sobre tudo que está acontecendo naquele momento. Então, a gente pensa, meio que obstinadamente, a gente coloca, sabe, cavalo, você tem um cavalo que é problema? Vocês não têm. Sou eu que sou meio nordestino, né? Mas a gente tinha lá, meu avô tinha uma tropa na época, né? Que era o caminhão hoje que transporta carga. Meu avô tinha uma tropa. Ele tinha lá 40 animais, 40 burros de carga. E trabalhavam, tinha profissionais que trabalhavam carregando cacau das fazendas. Meu avô ganhava dinheiro com isso. Ao invés de contratar um caminhão, não entrava carro lá, então entrava a tropa. Ia lá com a tropa e transportava todo o cacau para a cidade. Era dinheiro, era frete. Fretei. Quantos burros? 20 burros. 30 burros, 40 burros. Meu avô foi um dos carreteiros, né, com animais na época. Mas tinha aqueles burros que eram obstinados na desobediência. O que é que fazia com aquele burro? Tinha um tipo de cabresto, que no cabresto tinha duas abas. As duas abas fechavam em volta da visão dele e deixavam ele só olhando para frente. Porque quando aquele burro estava carregado, se alguém passasse do lado dele, ele se desviava, ou ele saltava de lado, então ele só olhava para frente. E ele nunca era o burro da frente. Ele era sempre o burro de trás, ele só via a traseira do burro que estava na frente. Ele tinha que seguir o burro que estava na frente. Não jogava o burro fora, não matava o burro, não, cara, colocava um cabresto. E o que é que acontece muitas vezes com a gente? A gente deixa ainda esse cabresto, ao invés de expandir a visão. Paulo diz assim, eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ilumine os olhos do vosso entendimento. Pare de olhar pelos olhos carnais e passe a olhar pelos olhos espirituais, porque eles se expandem. Vocês vão ver muito mais do que o que vocês estão vendo. Vocês vão ver muito mais além. Se não, porque há um sistema, há um inferno, há uma mentalidade, há tudo nesse mundo
que vai tentar colocar dentro de fazer com que você acredite, e quando você passa a acreditar naquilo que você está vendo, você vai canalizar aquilo para dentro do seu coração. Quando você canaliza aquilo para dentro do seu coração, você vai condicionar a sua vida àquilo. E você vive condicionado àquilo. Sabe quantas centenas de pessoas, milhares de pessoas saíram do Nordeste, porque estava ruim, do Norte, do Nordeste, dos países, dos estados mais remotos, não é, com dificuldade de trabalho. Vieram para São Paulo com uma expectativa de trabalho. Chegou aqui, não deu certo, primeira porta não abriu, segunda porta não abriu, terceira porta não abriu, estão vivendo na rua. Morreram na rua. Mas foi por falta de oportunidade? Não, foi por falta de esperança. Um sistema conseguiu colocar dentro deles que não tinha jeito, não tinha esperança. Depois que coloca, quando tira a esperança, tira a ousadia, a capacidade de retorno, de voltar, de pedir ajuda, e tudo isso se junta e a pessoa afundou. E nós temos outros milhares de pessoas que veio, uma porta não abriu, a segunda não abriu, a terceira não abriu, a quarta não abriu, e ele diz, cara, então eu vou voltar. Volta, se recompõe, vem de novo. E cara, a primeira não abriu, a segunda não abriu, ele disse, eu vou voltar. Volta lá, se recompõe, vem de novo. E continuou vindo, e venceu, e se levantou, e ficou de pé. Qual é a diferença entre essas duas pessoas? Visão. Como elas enxergam. Simplesmente como elas enxergam. E Paulo disse no livro de Efésios, eu me preocupo com isso. Que Deus tenha tanta coisa para vocês, o Marcos mencionou aqui, estamos assentados, já fomos abençoados com toda sorte de bênção, em lugares celestiais, toda sorte de bênção. Fale comigo assim, eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Fale comigo, toda sorte de bênção. Meu Deus, tira uma bênção disso aí. O que é toda sorte de bênção? Toda, gente. Aí, pastor, o que é bênção? Tudo que Deus fala e quer para a sua vida. A Bíblia diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de onde? De cima dele, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, nem uma vibraçãozinha, gente. Porque mesmo um avião, quando sai daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, no piloto automático, você coloca lá, digita lá, né, altitude, latitude e tal, é matemático. O avião sobe e seria quase capaz de pousar lá sem correção. Mas, na verdade, durante toda a viagem ele tem que ter correção. Mas em Deus não precisa correção. Se ele disse, é pronto e acabou, e vai durar a eternidade, e ainda é a palavra dele a fiel. Meu Deus, ele disse. Então, o que é que falta em nós? Enraizar essas verdades. Tornar isso algo muito enraizado. E aí tem um outro ponto que a gente acaba fracassando, falhando, que é o entendimento de enraizamento. Porque Pedro diz que nós devemos estar arraigados em não, Paulo, né? Paulo em Colossenses 2? Ora, como vocês receberam a Cristo Jesus, assim também andai nele. Como vocês receberam a Cristo Jesus, assim também andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Nele, radicados e edificados, ou confirmados, né? E edificados na fé. Radicados aqui, quando ele fala de raízes, né? Nós entendemos essa questão do enraizamento. Como na nossa cabeça, como nós vemos uma planta, geralmente você joga a semente lá, e a semente germina e ela fica grudada na terra. Então nós pensamos sempre, a nossa mente acaba canalizando, focando no enraizamento na terra. Como se a própria planta de si mesma produzisse uma raiz e ela se sustenta. E é um grande problema. Mas quando fala da igreja, a igreja não está enraizada na terra. A igreja está enraizada em Cristo. A raiz que nos sustenta na terra é a raiz de Cristo. É Ele. É a raiz dele e não a nossa. A nossa está nele. A Bíblia diz que nós fomos implantados em Cristo. Cristo é a rocha. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Estamos na rocha e não na terra. Não na terra que se move. O que se move é a terra. E quem está nessa terra que se move é Cristo. Só que ela se move debaixo dele, mas ele não se move. Ele está firmado. Porque ele é a verdade. Então as minhas raízes se expandem em Cristo. Para quem já viu o enxerto, que hoje acontece na Bahia, nós fomos 2 semanas atrás para a Bahia, e eu fui nas roças de cacau lá e vi a diferença entre as duas coisas, né? O cacau que a vassoura de bruxa destruiu alguns anos atrás, e o cacau que hoje está enxertado. O novo cacau que eles desenvolveram geneticamente, mexeram lá na genética do cacau,
para que ele resistisse à vassoura de bruxa. Eles não venceram a vassoura de bruxa na terra, eles venceram na fruta. Então eles plantam, fazem os viveiros de cacau, desenvolvidos geneticamente, não é? E aí, naquele antigo pé de cacau, que está contaminado pela vassoura de bruxa, onde o fruto está sendo contaminado, eles enxertam o novo cacau. Quando ele cresceu, eles vão lá, abrem uma brecha no tronco e enxertam o novo cacau. Quando o novo cacau, o enxerto ganhou vida, se enraizou no tronco, eles cortam o antigo. E o novo agora continua crescendo sobre o tronco do antigo. Isso é um enxerto. Nós somos enxertados em Cristo. Estamos nele. A raiz que te sustenta é Jesus. A árvore que te sustenta é Ele. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Fica tranquilo. Você só precisa reter de mim, receber de mim o insumo para a vida. Você só precisa disso, entender que você está em mim. Então ele diz, olha, edificados, enraizados nele, confirmados na fé. Então isso é que nos confirma na fé. Porque a fé sem entendimento de enraizamento, ela não produz o fruto necessário. Que é a transformação, que é a cura, que é a prosperidade, que é a alegria, que é a certeza, que é a esperança viva. Você vê uma pessoa que hoje está triste, amanhã está alegre, é uma pessoa que não entendeu ainda. Aí então vai ter que usar o verso vai ter que ficar feito o Leviatã. E o Leviatã de vez em quando aparece, de vez em quando some. Aí quando o Leviatã aparece, quando o Leviatã some, aí o Leviatã de novo, meu Deus, Deus veio para morar em tua vida, a alegria é constante, gente. Diga aleluia por isso, pelo amor de Deus. Ele não vai vir e voltar. Então nós temos aqui Isaac que compreendeu, entendeu, deixa eu passar aqui para você, quem conhece o seu propósito não se contenta com menos. Quando você entende a verdade, a palavra de Deus, o que ela diz a seu respeito, você não para, não se contenta com menos. Você não estaciona, você não muda de plano. Mudei de plano porque me cansei, porque parei de insistir. Jesus disse, batei e abri-se-vos. Eu vou falar disso futuramente aqui. Provavelmente essa série vire o ano. Provavelmente eu continue falando sobre oração. Não é? Porque Deus tem falado bastante coisa, bater, abrir-se-vos, buscar, pedir, buscar e encontrareis, pedir e recebereis. As 3 dimensões da oração, gente. As 3 dimensões. Porque falei aqui outro dia, a semana passada, nós só arranhamos, gente. A gente está cheio de paracetamol. De orações que só traz aquele alívio momentâneo, de orações que só diminui a temperatura da pressão. Isso é paracetamol. Está cheio de comer um boi. E aí vem a dor de cabeça por excesso de comida, aí toma um remédio para dor de cabeça. Não, filho. Mete o pé, vai andar, vai queimar isso. Para de comer na próxima, para de comer antes. Tomou todas as cachaças do mundo, aí, que dor de cabeça, meu Deus. O que foi? Cachaceiro. Para de beber, cara. Dor de cabeça. Não mata o suricato, não. Vigia. Que a gente está cheio de paracetamol, de orações que só arranham a pele. A Bíblia diz, eu estava orando lá na igreja, declarando com o pessoal, né? Hoje é dia de sacudir a poeira. Eu digo para o teu irmão, hoje é dia de sacudir a poeira. Mas tem um fundo de verdade nisso. Depois eu cheguei em casa e falei, por que eu inventei esse negócio de sacudir a poeira, né? Eu preciso procurar alguma verdade para Deus, naquela empolgação, colocar no meu coração, hoje é dia de sacudir a poeira. Todo mundo diz um do outro, hoje é dia de sacudir a poeira. Mas depois voltei para casa e disse, será que, né? Se alguém me perguntar, o que é isso? Onde você achou isso, pastor, né? Na igreja dos outros ainda. Aí eu voltei para casa, meditando nisso, pensando nisso, cheguei em casa, sentei lá para agradecer a Deus, fui orar agradecendo a Deus pelo culto, que foi uma bênção, gente, maravilhoso. Nós passamos lá uma tarde assim, almoçamos com eles, passamos uma tarde muito legal. Aí voltei, sabe qual era aquelas talhas de pedras que Jesus mandou encher de água e transformou em vinho? Sabe para que usava aquela água? Para lavar os pés das pessoas e as mãos. Os pés lavava por causa da poeira que se ajuntava no dia a dia. A Bíblia diz que Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, ele disse assim, vocês já estão santificados pela palavra que eu vos tenho dado. Mas ainda precisa dessa troca, sabe? Precisa dessa lavagem. A Bíblia diz, João escreve dizendo assim, se você cometeu algum pecado, ele é poderoso para purificar a sua justiça. Então ela é sim suja de vez em quando, no dia a dia.
ela é suja no dia a dia, ela é contaminada no dia a dia. Então é preciso das verdades, trazer de volta um realinhamento todos os dias, para que eu possa, o diabo não toque na justiça de Deus na tua vida, ele não toque, não contamine, não cause obscuridade, sabe? Não coloque aquela nuvem onde você se sinta mal, se sinta condenado, se sinta indigno, nós não somos dignos como seres humanos, mas como filhos de Deus nós somos herdeiros, diga graças a Deus por isso. Você não é digno como um ser humano natural, mas como filho de Deus você foi feito herdeiro de Deus, e não viva com um pensamento menor do que isso. Ai, pastor, mas isso é ser arrogante. Não, quem é arrogante é você. Não precisa de nada. Quem é arrogante é até na lama. Quem é orgulhoso é até na lama. E quem é humilde é no melhor patamar da história. Acabou. Não é? Então, quem conhece o seu propósito não se contenta com menos. Não é? Construa um cabide para as suas memórias através da oração, ou elas serão enterradas com você. O que prolonga, gente, o que você está construindo hoje é relacionamento com Deus. Não é saber o que fazer, é relacionamento. Ou eu construo um cabide para pendurar as memórias, as coisas que Deus está fazendo, os projetos da minha vida, o que eu tenho em planos, ou eu construo isso, eu me relaciono com isso para que isso seja firmado para sempre, ou então isso vai morrer comigo, vai ser enterrado comigo. Ninguém vai querer, vai perdurar essas memórias. Bom, Henrique, põe para mim aqui o Salmo de número 40, por gentileza, o verso número 1. Como eu faço isso? Insistindo, Senhor, eu quero uma mudança, eu conheço, eu sei, a tua palavra diz isso, não é isso que eu estou vivendo. A tua palavra diz verdades que eu não estou vivendo. Há um ataque sobre a tua verdade. Dá uma olhada aí, o Salmo 40, esperei confiadamente pelo Senhor. Mas como é? Porque na nossa cabeça o esperar por Deus é parar. O esperar por Deus é parar, e não é, gente. Não é ficar parado. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei. Ele esperou em oração. Ele continuou orando. Ele olhava a situação e disse, eu continuo como um adversário dessa situação, porque não é a vontade de Deus. Então ele permaneceu em riste, em pé, em guerra, em batalha contra. Verso número 2, pode seguir, Henrique. Verso 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, ou de um charco de lodo, em outra tradução, colocou os meus pés sobre uma rocha e fez o quê? Confirmou os meus passos. Onde é então que nós encontramos aí uma verdade firmada na rocha? Quando a verdade se desenvolve dentro de mim através de um relacionamento com Deus. Eu sei o que fazer, mas não estou fazendo. Vai para a comunhão com Ele, vai para o lugar da tua comunhão com Ele, sai dessa superfície, sabe? Para de tomar paracetamol e começa, qual é o outro remédio de 7 dias? Hã? Mas como chama ele? Oi? Antibiótico. Gente, me ajuda. Sai do paracetamol e vai para o antibiótico. 7 dias. Não é 7 dias? 7 dias, gente. 7 dias. Vai para o antibiótico. Vou me mergulhar mais. Vou mergulhar mais. Eu quero isso. Eu não quero apenas uma resposta. Eu quero uma verdade enraizada dentro de mim. Eu não quero sair desse problema para entrar em outro. Eu não quero tomar emprestado de um cartão de crédito para pagar o outro. Eu quero sair dessa bucha do cartão de crédito a nunca mais entrar. Porque o paracetamol é mais ou menos isso. Você toma emprestado, você tira de um, aí você tirou a terra, deixa um buraco lá, aí cobre outro. E aí você vive assim, tirando de um buraco, cobrindo outro, tirando de um buraco, cobrindo outro. E você já não tem mais parente para tomar emprestado. Já matou toda a família. Não tem mais desculpa, porque essa é a obra do inferno. E Deus quer trazer solução permanente para os filhos dele. Vocês entenderam, gente? Mas sem o aprendizado nisso, tem o enraizamento, traz aprendizado. Eu falei para vocês aqui a semana passada sobre a escolha de Jesus. Quando Jesus passa a noite inteira orando, porque ele precisava escolher as pessoas certas, porque ninguém gostaria de escolher um Pedro para andar junto com ele 3 anos e meio, ninguém gostaria de escolher um Judas, ninguém gostaria de escolher um Tomé, mas ele escolheu esses caras. E tem outros que nem aparecem mais na Bíblia, que desapareceram.
Ele escolheu esses caras porque, além de ser uma resposta para o propósito, também era uma resposta para a transformação dele. E às vezes a gente quer resposta, mas não quer transformação. A verdade enraizada nos nossos corações nos transforma, gente. Nos conforma à imagem de Cristo. Então, aqui, volta de novo o verso 1. O salmista Davi diz assim: eu esperei confiadamente, ele esperou em oração. Deus ouviu a oração dele, mas não apenas respondeu à necessidade daquele momento dele, também firmou ele, também lhe deu sabedoria, graça. Ele foi transformado por esse tempo de busca, de oração, de clamor, de envolvimento com Deus. Ele foi tocado e transformado. Cara, é muito legal isso. Deixa eu pegar aqui um dos termos para oração. Eu até anotei aqui, na verdade eu anotei fora só para vocês. Presta atenção. Esperar diante de Deus em oração. Porque às vezes as pessoas, né? Ele fala aqui que esperei pelo Senhor, ele se inclinou e ouviu a minha oração. Olha os sentidos de oração, de sentidos diferentes. Foi eu que separei, mas capta no teu coração. Primeiro, oração diante de Deus, a tua oração diante de Deus. Esforçar-se, empenhar-se, trabalhar, lutar, batalhar, diligenciar, pelejar, perseguir, intentar, bater e remir. Remir, na verdade, né? Não, é renir. Isso é diante de Deus. Aí, agora a oração diante do problema, ou cooperando com Deus, é cooperando com Deus. Defender, apoiar, afirmar, sustentar, abraçar, adotar, advogar, patrocinar e apadrinhar. Isso agora é você. Primeiro, é a oração diante de Deus, onde você vai pedir alguma coisa para Ele. Segundo, é onde você sustenta alguma coisa que Ele já fez. Então você é um cooperador dele, presta atenção. Em um ponto da oração, eu sou alguém que vai buscar de Deus. Em outro ponto da oração, eu sou alguém que coopera com Deus. Eu ajo, Deus age através de mim. Eu sou uma ponte para que Deus flua. Eu coopero com Deus. E tem ainda um terceiro ponto da oração. Por isso que é preciso falar da oração em 3 dimensões. Porque existe um terceiro ponto da oração. Qual é o ponto da oração? A oração diante do inferno, diante de um sistema que quer invadir a sua vida. E qual é a posição? Diante do mundo e do Satanás. Requerer, reclamar, reivindicar, solicitar, exigir, demandar, brigar. E às vezes a gente requer de Deus, exige de Deus, demanda com Deus, briga com Deus, quando na verdade isso era diante do inferno. Jesus disse: tudo que vocês ordenarem, tudo que vocês... Olha só, Jesus fala de duas coisas. Primeiro, ele ensina a oração pedir ao Pai, não a ele. Pedir ao Pai, não a ele. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele vai conceder. Mas em outra passagem ele diz: tudo que vocês me pedirem, eu farei. Lá a palavra pedir é ordenar. E não é ordenar Jesus. É você se posicionar como Jesus e ordenar, como ele disse para o demônio: saia dele. Jesus diz: tudo que você se posicionar dessa forma, eu vou fazer. É uma oração de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que as pessoas sejam curadas, a vontade de Deus é que as pessoas sejam libertas. Então, se você entende isso, você diz: enfermidade, vai embora em nome de Jesus. Doença, sai, demônio, saia dele. Jesus disse: aí é exigir. Então isso aí não é exigir de Deus, não é colocar Deus contra a parede. Porque às vezes as pessoas aprenderam a colocar Deus contra a parede. Se eu tenho que fazer, peraí. Gente, é uma ignorância espiritual, porque se Deus tem que fazer o quê? O que ele já fez? Se ele tem que fazer, eu só tenho que receber, sim ou não? A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então Deus não tem que fazer, eu tenho que receber. Diante de Deus eu vou, me apresento e recebo. Diante do inferno, eu vou, me apresento de cara. Eu vim buscar. Eu vim buscar. Sabe a expressão de Mateus 18, 16, 18? As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Lá é uma ação de sequestro. É uma ação de sequestro. Porque quem governava antes de Jesus, antes da morte e ressurreição de Jesus, quem governava era o inferno. Embora a lei estava aí, mas por meio da lei, o diabo ganhou o campo. Então ele governava. Ele reteve tudo. Ele reteve exatamente tudo o que pertencia aos filhos de Deus. Ele construiu celeiros e guardou tudo. Ele armazenou tudo. Ele criou portas gigantescas. Jesus disse: chegou a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. A igreja vai chegar e vai derrubar as portas e vai tomar o que é dela. Estão entendendo, gente? A igreja vai chegar,
vai arrebentar as portas e vai tomar o que é dela. Então, não é sozinho. Por isso que não é sozinho. Por isso que não é só. Vocês assistiram aquelas guerras épicas? Os caras lá, os caras arrumavam um tronco, 30 homens, 15 do lado e 15 do outro com o tronco. E até entrar. É exatamente isso que a Bíblia diz. Ai, mas, pastor, eu não aguento mais. Não, como não aguenta mais? Está falando comigo? Então está aguentando. Se posicione, se coloque no lugar certo. Se coloque no lugar certo. Vamos voltar para lá? Então eu esperei confiadamente. Volta, Henrique, por gentileza. Obrigado. Então construa um cabide para as suas memórias. Continue insistindo. O Espírito Santo é o agente transformador do coração do homem. Mas sem a flexibilidade adquirida pela oração, ele fica impossibilitado de realizar a obra dele em nós. A obra dele em nós. Gente, não é que Deus não vai responder orações momentâneas. A gente já falou muito disso aqui, né? Deus é muito legal quando a pessoa chega imediatamente na igreja, ainda se converte logo. Cara, parece que tudo acontece. Orei, a pessoa ora e as coisas... Por quê? É aquela coisa de menino. O menino chora, o pai dá uma bola, dá uma bexiga, dá uma chupeta, dá isso, dá aquilo. Mas o molequinho vai crescendo. O pai espera que ele vá amadurecendo, que ele vá valorizando as coisas importantes. Então, quando ele é pequenininho, ele pega, dá aquele triciclozinho, aí quebra a rodinha, e o pai chega e está com aquele triciclozinho, com o brinquedinho, com a rodinha quebrada na mão. O pai, olha que bonitinho, papai conserta, papai conserta. Aí ele vai crescendo, aí o pai já dá uma bicicletinha. Quando ele chega e está com a bicicleta quebrada, ele diz, ô moleque, sabe quanto custa aí? Porque na própria mente do pai, ele já sabe que o filho deve ter algum tipo de responsabilidade para valorizar e crescer valorizando o que possui. E qualquer pai que age diferente, ele negligencia a criação do filho, porque ele cria um filho inconsequente, uma criança inconsequente com relação a valores da vida, valores das coisas, valores das pessoas. Então há uma necessidade de crescimento, de amadurecimento dentro de nós. Hebreus 13, 7 e 8 diz assim, porque a terra que absorve a chuva, frequentemente que cai sobre... Olha só, que cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que, porque ela é também cultivada, também recebe a bênção de Deus. Você entende o teu coração como uma terra que absorve a chuva? A bênção de Deus, a Bíblia diz que a bênção de Deus vem sobre a tua semente. A terra que absorve a chuva, o nosso coração. Aí ele diz, a terra que produz o fruto, que gera, que é transformada, ela recebe a bênção de Deus. Ele diz, mas a terra que endurece, ela ao invés de produzir a semente boa, ela vai produzir abrolhos. Aí, ao contrário, é rejeitada. Porque produz abrolhos, porque não há transformação, não há mudança. Cara, não produz nada. Bate e não produz nada. Óbvio, por quê? Cara, porque eu vivo de paracetamol. Chega uma hora que nem paracetamol faz mais efeito. Eu gostei desse negócio do paracetamol. Porque você sabe que os médicos batem muito contra isso? É verdade. Eu fui fazer um exame aí de uma geral, uns tempos atrás aí. Aí o médico falou, você toma muito remédios para dor de cabeça, essas coisas? Aí eu falei, não gosto muito não. Aí ele falou, é bom. Remédios assim, eles acabam criando vícios no corpo e às vezes precisa fazer uns exames mais de sangue, mais aprofundados para ver se não causaram efeitos. O próprio médico bate contra isso. Está lá, está na farmácia lotado e vende fácil, você não precisa de uma receita. Mas o médico diz, se você viciar o teu corpo tomando isso, chega uma hora que ele vai causando outros problemas. Então a gente precisa ir mais fundo, passar da pele. Sabe, passar da derme e epiderme, e mais profundo, ir até na carne. Jesus disse, porque lutando contra o pecado, vocês nem chegaram até o sangue. Está vendo? Terra que não muda, que não produz nada. O cara está sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. É muito perigoso isso, quando eu olho para trás e a gente fala de transformação, o relacionamento com Deus fatalmente vai causar transformação. Quando eu olho para trás, 1 ano atrás, eu sou a mesma pessoa. 2 anos atrás, eu sou a mesma pessoa. Hoje, 3 anos atrás, 10 anos atrás, eu sou a mesma pessoa. É possível.
se relacionar com alguém, certamente o menor será abençoado pelo maior. Ou seja, quando eu estou contemplando alguma coisa, eu sou abençoado, eu sou transformado à imagem daquilo. O Salmo 115, sejam semelhantes a ele todos os que contemplam ele. Sejam semelhantes, se tornem semelhantes. É uma transformação à medida da contemplação. Gente, você canta música, vamos falar aqui dos louvores, da adoração, dos louvores, das músicas que a gente canta na igreja. Se você canta uma música a respeito de você, o que é que essa música te torna? Mais de você, mais em você. Mais em você. Alguém consegue cantar aquela música, aquele hino da Noemi Donato sem ter um semblante triste? Quem me vê assim não sabe o que passei para chegar aqui. Você termina o louvor sendo mais derrotado do que começou. Porque você está se contemplando, olhando, tornando-se na tua própria imagem, na tua própria pessoa. Por isso que a adoração não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, com quem eu quero ser transformado. A oração tem esse contexto de adoração, contemplação de Deus. Por isso que eu sou transformado na oração. É por isso que eu sou transformado, gente. Por isso que somos transformados. Por isso que a fé não vem por cantar, a fé não vem por bater palma, a fé vem por ouvir e ouvir pela pregação do Evangelho, não é nem pela pregação da palavra, pregação do Evangelho, porque o Evangelho é Cristo revelado, eu estou de frente com Ele, eu sou transformado à imagem dEle, transformados na mesma imagem. Achei muito legal, estávamos ouvindo uma mensagem na quinta-feira do Freud, ele falando sobre Eikon, imagem, né, transformado na mesma imagem. Eikon, ele diz, você se torna uma janela para o mundo ver Jesus em você. Porque Eikon é ícone do computador que você clica lá e abre uma imensidão de coisas, né? Mesma palavra. Então você se torna uma janela para o mundo ver Jesus em você. Mas aí eu fico cantando sobre mim, minhas desgraças, minhas derrotas, meus fracassos, meus problemas, minha vida financeira, Cara, vai ser só isso. E aí termina até movimento, uma emoção, dá uma emoção, mas não transforma. Me emociona, mas não me transforma. E nós precisamos de transformação. Davi disse, esperei pacientemente, ou seja, em oração, no Senhor, e Ele se inclinou, me ouviu, me tirou do problema que eu estava vivendo, e tem mais, me transformou, porque Ele me colocou numa rocha, firmou meus pés numa rocha. Se você continuar lendo o Salmo lá, ele diz, todos olharão e verão. Todos olharão e verão a glória do Senhor. Todos olharão e verão o poder de Deus em minha vida, porque eu fui transformado. Quando olharem para mim, depois de um problema, vão ver Jesus. Oh, aleluia! Aplaude a Ele, Mari. Começou, termina. Quero ajuda. Aleluia! Eu quero sair de dentro de um problema melhor. Estava morrendo afogado, saía sabendo nadar. Meu Deus! É preciso isso, a gente ter esse despertar, gente. Não é? Ter um coração que, cara, me aproximei de Deus, vai dilatando e fluindo. Falamos aqui acho que com o pastor Ivanildo, que a gente estava conversando sobre o perdão, né? Porque naquela mentalidade do condicional, né? Tudo é condicional, e na verdade não. Eu até comentei lá que o pastor Ivanildo falou do dízimo semana passada aqui. Agora anoto aqui e levo lá para o Helena. O pastor Ivanildo pregou isso lá, gente, ó. Acabou. Foi isso que ele levou lá, eu estou trazendo aqui. E nós tínhamos comentado antes, não sobre o dízimo, mas sobre o perdão. É condicional? O perdão é condicional, porque a oração para nós, Jesus diz, se vocês não perdoarem o vosso semelhante, o vosso Pai não perdoará. É condicional? Não é. Deus não me perdoa porque eu perdoo você. Eu não recebo o perdão de Deus se eu não te perdoo, é diferente. Porque nós somos um local de passagem. Se eu não consigo te perdoar, é porque eu não entendi o perdão de Deus. Se eu não entendi, eu não desfruto. Vou repetir, se eu não entendi, eu não desfruto. Jesus disse, não entendendo, veio o maligno e rouba. Mas se eu entendi, eu perdoo. Sabe o lago de Genezaré, que o rio Jordão abastece? Ele libera a água e nele tem vida. Mas sabe o Mar Morto, que o rio Jordão abastece? Ele não libera água e não tem vida.
Se eu sou uma passagem do perdão de Deus, é porque eu entendi. Se eu entendo, eu libero. Se eu entendo a prosperidade de Deus, eu libero. Se eu entendo a alegria do Senhor, eu libero. Se eu entendo a paz do Senhor, eu libero. Eu sou um cano de passagem. Eu sou o corpo de Cristo. Em mim correm as artérias que vêm da cabeça. O coração está... Bate, a cabeça comanda, o coração bate, aí passa as artérias. Eu sou um desses membros, que o sangue vem aqui, retorna e volta, vai para o outro membro, e passa para a perna, e retorna, e vai para outra perna, e assim por diante, e vai para o outro braço, e volta, e sobe na cabeça, e dá informação. Os pés estão tudo bem, os dedões do pé estão tudo bem, mas se eu ficar retendo, o sangue vem, aí eu tranco aqui, não deixa, não volta, não. Aí a mão fica roxa, e tremenda, e fraca, não volta, não, esse sangue é meu. Embora os nossos corações tenham sido trocados, ainda são nossos, e ainda são nossos. E precisamos expô-los ao Espírito Santo para que ele germine a semente da verdade. Cara, foi trocado. Não, Deus me gerou, agora seja feita a vontade de Deus. E aí eu me entrego, não faço nada, não coopero com ele, não busco ele, não me aproximo dele. Gente, ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas ouvem a minha voz, elas não ouvem a minha voz e dizem, olha Jesus. E ele está indo. Oi, Senhor, reconheci o Senhor. Não, gente, ele disse, me seguem. Quando elas ouvem e elas me seguem, ele diz, ande comigo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Elas me seguem, elas andam comigo, elas tomam o meu jugo. Vem aqui, Gui, um pouquinho, por gentileza. Acho que ele é mais baixo do que eu, sou muito mais alto. Estamos aqui, o jugo, gente, ele pega no pescoço do touro e no pescoço do pastor. Quando Jesus fala, tome o meu jugo, ou na tradição, na agricultura, existia o touro experiente. Então, sempre que chegava um boi novo, porque tinha até cavalos que puxam, né, o jugo. O cavalo novo, o animal novo, eles colocavam com um animal experiente. Porque o animal novo, ele se dispersa fácil. E Jesus disse, não há quem lance mão do arado e olhe para trás, que seja digno de mim. Por que lançar a mão do arado? O arado, para arar, tinha que seguir uma linha reta. Era demarcado. Então, aqui nesse território, antes demarcava, vai dar tantas linhas de plantio. Então, o arado tinha que começar aqui e terminar lá, certinho. Então, se a pessoa olhasse para trás, ela desviava. E ali, consequentemente, todo o resto do plantio ficava desalinhado. E por que precisava de um alinhamento? Por causa da colheita. Na hora da colheita, que passava, alguns já tinham carrinho, outros tinham outro animal também puxando um tipo de ferramenta que ajudava na colheita. Na hora da colheita, se o alinhamento estivesse torto, então era melhor perder parte de terra do que ter um plantio tortuoso. Porque na hora da colheita as pessoas sofriam, perdiam muito material. Então, quer dizer, tinha um início, um meio e um fim, tinha propósito. Ele diz, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Então, o animal mais novo, ele tinha tendência a se dispersar com facilidade. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, mas aquele experiente sustentava ele. Então, Jesus disse, aprendam de mim. Aprendam de mim. Porque, às vezes, a gente vai querer se dispersar. Às vezes, o inferno vem tentando nos atrair, nos distrair, mas o mais velho está ali, firmado. Ele tem alvo, ele tem objetivo. Ele aguentou, ele suportou a cruz, ele suportou a humilhação dos inimigos. Ele não desviou do propósito, ele continuou, disse assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, estou ali, caminhando com ele. Ele disse, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E vocês acharão descanso para as vossas almas. E chega uma hora, gente, acho muito legal uma expressão de um dos pastores aí, que também não sou de guardar muito o nome, que ele disse assim, a gente obedece até entender, quando a gente entende já não é obediência, já é um relacionamento. Quando a gente até entender, a gente vai ficar obedecendo. Cara, vou ter que acompanhar esse touro, porque o cara está aqui há tantos anos e sabe o que faz. Mas depois que obedece, cara, você já se torna alguém para passar para alguém. Paulo diz isso aos Hebreus, obrigado, Gui. O Paulo diz isso aos Hebreus. Ele diz assim, já devendo ser mestre pelo tempo decorrido que vocês estão aprendendo, mas eu tenho que voltar ainda. E colocar vocês com touros mais velhos, com animais mais velhos, para guiar vocês, para que vocês, ensinando coisas básicas, não é? Então, o coração ainda é nosso, é meu, é seu. Sou eu que exponho ele, sou eu que tenho que levar ele. O lugar da oração é o lugar onde eu me encontro com Deus. Esperar no Senhor, gente, é esperar em oração.
Agora, a oração diz o quanto você quer, a transformação diz o quanto você quer uma coisa, o quanto você quer uma transformação. O contexto de bater e pedir e buscar também aponta para isso. O quanto você quer isso, o quanto você quer, o quanto propositadamente a respeito de algo você entra na presença de Deus em oração. Você se movimenta em oração, porque espiritualmente você não entra na presença de Deus, mas mentalmente e fisicamente entra. Então a palavra entrar na presença de Deus não está totalmente errada. Tem um contexto de alma e de corpo de entrar na presença de Deus, embora no Espírito você já esteja permanentemente. O quanto eu quero isso, o quanto eu propositadamente falo sobre isso, o quanto eu estou focando nisso, porque eu preciso dessa comunhão. Deus diz, sabe quando você vai me encontrar, quando você me buscar com o Espírito, com a alma e com o corpo, com as três dimensões. Então, o quanto eu quero isso vai aprofundar a minha busca. O quanto eu quero uma resposta, o quanto eu quero uma saída, e eu vou me aproximar dele. Não adianta eu querer mudar, não adianta eu querer ser curado, não adianta eu querer prosperar, mas é só de vez em quando vem um aperto. Ah, meu Deus, minha vida financeira, que porcaria de vida financeira, tem que mudar isso. Aí passou, entrou um dinheirinho, acabou. Não busca mais. Aí deu aquela desafogada, legal, nem lembra de Deus. Aí deu um aperto novo. Ah, Senhor, não vai mudar, cara. Não vai ter ideias permanentes. Vai ter só aquele socorro momentâneo. Só vai ter socorro momentâneo. E não alternativa eterna para sempre. Não é? Deus fica... E Deus é tão bom, gente, que às vezes ele dá o peixe ao invés de ensinar a pescar. Mas a ideia dele é te ensinar a pescar. Ele falou para Pedro. Alguém perguntou lá, o teu senhor e vocês não pagam imposto? Pedro falou, paga. Jesus disse, pois é, então vai lá pescar. Já que você falou por mim, eu vou te ajudar. Vai ter um peixe lá que tem a moeda para pagar o imposto na boca, mas você vai ter que ir pescar. Próxima vez não fale mais por mim. Se falar, vá pescar. 1 Coríntios 3,7, vamos fechando aí. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, para entendermos esse princípio, eu entreguei o coração, eu entrego o coração. Eu me rendo a Ele, aguardando resposta. Ele disse, eu esperei e Ele se inclinou. Eu pedi e Ele respondeu, né? Por isso, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Milhares de batalhas contra o sistema, a carne, o diabo serão perdidas, não é? Ou serão futuramente perdidas todos os dias, porque cristãos que já sabem porque irão ser derrotados. Vou repetir, milhares de batalhas contra os sistemas e a carne e o diabo serão perdidas todos os dias por cristãos que já sabem porque irão ser derrotados. Eu já sei porque perdi, porque eu não fiz aquilo que Deus me dirigiu. Eu não usei as ferramentas que eu deveria usar. Eu não me utilizei das verdades que eu precisava utilizar. Não é? Eu quero fechar com uma passagem do Salmo aí, acho que é o Salmo 18. É só para fechar aqui, eu deixei anotado aqui em mais um ponto. Salmo 18, 37, põe para mim aqui, Henrique, por gentileza. Salmo 18, 37. Está aí, ó. Aí a vitória de Davi em 40 anos de reinado, nunca perdeu uma batalha e foi o rei que mais teve guerras em sua história, na história dos reis. Porque esse cara nunca perdeu uma batalha, não é? Está aí, ele era um cara persistente. Persistente. Ele não parava até ver a vitória estabelecida em Deus. Não parava. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Só voltei. Cara, alguém dizia assim, Senhor, está aqui um paracetamol. Eu quero não, filho. Eu vou parar de comer. Eu vou parar de exagerar nessa área. Eu vou cuidar dessa outra área. Eu não quero. Persegui cada um deles e só voltei. Muitas vezes, muitos combates e desafios das nossas vidas, nós próprios criamos. Porque nunca aceitamos uma mudança, nunca persistimos para que haja uma mudança, para que eles não tenham mais espaço. Jesus disse, o inimigo não virá, o ladrão não virá, ele não virá, se não for para matar, roubar e destruir. Ele não virá.
Então, quando ele vem, é porque ele já viu que você sai de casa e deixa a casa sozinha por algum tempo, que você esconde a chave num lugar fácil, que você não instalou um alarme, que você, às vezes, não é um vizinho solidário, não tem comunhão com os vizinhos. Alguma coisa ele descobriu, alguma coisa ele percebeu, e aí ele então arma a emboscada. Quando ele vem com o alvo certo. Mas se eu estou escondido, a Bíblia diz que nós estamos em Cristo escondidos em Deus. Todas as vezes que ele tenta emboscada, os caras dizem, não vai não, não vai não, não dá. Vamos, não vai não, o cara. Ainda ele vai ficar sempre ao derredor. Sempre ao derredor, tentando te apavorar, tentando te assustar, tentando te parar. Mas você tem um Deus que é maior, é mais poderoso. E aquele que está contigo é infinitamente maior do que aquele que está no mundo. Dá uma salva de palmas para ele aí. Vamos ficar de pé.